Estimados irmãos apostólicos, saúdo a todos mais uma vez, desejando que a bênção de Deus Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, a bênção da querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e também do profeta Santo Irmão Aldo esteja com todos. Irmãos, para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez na casa de nosso Deus, onde nós encontramos com todo o poder celestial. A Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, está presente. E também está presente na vida e no coração daquele que busca, com amor e gratidão, estes santos em seu viver. Mais uma vez, eles irão abençoar a todos nesta reunião apostólica. Portanto, vamos prestar louvor e adoração com muita fé, com muito amor em nossa alma para estes santos gloriosos. Sendo assim, convido para que os irmãos fiquem em pé. Faremos a nossa oração para dar início a esta reunião. Todos em sentido e oração, oramos. Ó poderoso Deus e eterno Pai celestial, unidos mais uma vez estamos neste momento nesta Santa Igreja Apostólica. A certeza é que o Senhor do céu nos contempla e enviou santos de grande poder para estar aqui junto conosco, para nos abençoar neste momento que estamos aqui, para exaltar todo o poder celestial. Suplicamos, ó Deus Pai, que o Senhor possa nos dirigir, que o Senhor possa nos ajudar ainda mais na fé, no ânimo, na coragem, para bem te servir neste santo caminho, servir a Jesus, servir a Virgem Maria, Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Querida e Santa Vó Rosa, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, junto a Jesus, a Maria Santíssima, agradecer ao Santo Irmão Aldo, porque temos a fé e a certeza, ó querido Primaz, que o Senhor neste momento aqui se faz presente, e temos a certeza que o Senhor mais uma vez irá nos abençoar. Pedimos que a inspiração dos céus esteja sobre todo esse trabalho que aqui está sendo iniciado. Que o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, abençoe o trabalho desses nossos irmãos coristas que vão expressar louvor e adoração ao reino celestial através de cantos e músicas para o reino dos céus. A mensagem que está nesse boletim, que o Senhor possa fazer que o nosso entendimento seja ainda maior em relação a tudo o que devemos aprender e trazer para a prática da nossa vida, para que possamos ser a cada dia merecedor da Tua graça e da unção do reino celestial. Portanto, honra e glória sejam dadas a estes santos de Deus, Santa Vó Rosa, Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo. Louvado e glorificado seja Deus nosso Pai, Jesus e o Divino Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém. Número 1, Igreja Forte.
com toda Estimados irmãos, nesse momento eu passo a ler as mensagens que está no boletim de nossa igreja. Santa Avó Rosa e Igreja Apostólica, duas vidas inseparáveis. 10 de junho para nós, apostólicos do tempo presente, significa uma história de amor, de coragem, de lutas, de dedicação e de glória. É uma data que deve ser comemorada com muito júbilo e gratidão aos céus, ao nosso Deus, pela criação deste espírito tão nobre, tão puro e tão cheio de virtudes, que é o da Santa Avó Rosa. Sejamos gratos também a Jesus, nosso Senhor, e a Virgem Maria Santíssima, pela vida da Santa Avó Rosa. A história da Igreja e do ministério da Santa Avó Rosa é muito bela, rica de exemplos de fé, de momentos de alegria, de lutas, porém de grandes vitórias. A Santa Avó Rosa enfrentou muitas lutas, ciladas e perigos, mas venceu a todos eles e estabeleceu em nossa igreja perfeita regra moral de boa conduta para os apostólicos, convertidos, visando o bom comportamento, a boa educação, a honradez no traje e na apresentação dos fiéis. Ensinou uma disciplina justa, que é o conjunto de regras internas da igreja e da vida diária dos seus membros. Ensinou e esclareceu a doutrina do nosso Senhor Jesus, que é a base do viver e do proceder do povo apostólico, cujos ensinos direcionam para uma vida perfeita, sábia, justa, sincera e honrada. O caráter de bondade, carinho, mansidão, justiça, prudência e energia desta serva de Deus conquistaram naquela época a confiança do seu povo. Era muito respeitada e seu exemplo levava os fiéis a meditarem no grande mistério que havia no seu coração e no seu espírito de santa de Deus. Ela estava sempre presente na igreja entre o seu povo. Era conselheira, corajosa, prudente e sábia. Seu raciocínio era rápido e foi dotada da capacidade de perceber o perigo, a mentira, a falsidade, inclusive de perceber a bondade e a lealdade nos corações. Possuía um cérebro perfeito e um espírito forte. Tinha o dom perfeito de discernir os espíritos. E elas percebia as intenções dos que estavam perto ou longe dela. Assim serviu a Jesus nesta santa e foi a grande vencedora sobre todo o mal. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, confiem no ministério da Santa Avó Rosa como a santa mais poderosa que habitou nesta terra, ao lado da Virgem Maria
e confiem na missão profética de nossa igreja. Sejam leais e fiéis a ela e à sua igreja apostólica, assim como o santo irmão Aldo foi fiel à Santa Avó Rosa e ao seu povo. Unidos a estes santos de Deus, lutemos pela grandeza da igreja e do glorioso nome da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador. Na data do aniversário do seu nascimento e do início da existência da Igreja Apostólica, 10 de junho, oferecemos à querida Santa Avó Rosa o reconhecimento, a gratidão e o amor de cada apostólico. Para a Igreja Apostólica, a nossa dedicação, o nosso carinho e o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por nos proporcionar este caminho de fé e esperança. Parabéns, Santa Avó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. Irmãos, mais uma data que está se aproximando, de 10 de junho, que para nós apostólicos é uma data de imenso valor, imensa alegria, porque neste dia, Jesus, com Deus o Pai, trazia ao mundo aquele Espírito o qual predestinado para ser esse Espírito Consolador. Irmãos, conforme está na narrativa dessa mensagem, quanta luta a Santa Avó Rosa teve que enfrentar na sua juventude, quando chegou também a idade de mais velha, ela teve que enfrentar muitas situações na sua vida para que pudesse chegar a se tornar esse Espírito Consolador. Irmãos, enfrentou na vida, no decorrer da sua vida e também já dentro desta igreja, muito ela teve que enfrentar situações para que pudesse implantar tudo o que Jesus pedia, Deus o Pai, para que essa igreja pudesse se tornar a igreja escolhida por nosso Deus e o caminho verdadeiro. Irmãos, o que nós temos de mais perfeito, que custou tanto sacrifício da Santa Avó Rosa e que hoje está nesta igreja, é a disciplina desta igreja. Irmãos, em todas as mensagens que nós vemos que destaca o grande poder da Santa Avó Rosa, a luta da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, a luta nesta igreja, foi sempre para manter o povo apostólico amando, em especial, a disciplina desta igreja. Irmãos, é esse o diferencial nosso como apostólico que nos dá a garantia da vida eterna e da salvação. Irmãos, ninguém neste mundo, principalmente nós apostólicos que somos conhecedores desta grande verdade, se nós não ter em prática o que a Santa Avó Rosa trouxe dos céus, que é a disciplina em nossa vida, irmãos, se torna difícil para poder ganhar um dia a salvação. Por quê? Porque as pessoas que não têm o nosso conhecimento, não têm o entendimento desta fé apostólica, irmãos, eles não têm um compromisso tão grande com os céus, com Deus, com a Santa Avó Rosa, assim como nós temos, porque eles não são conhecedores. Eu me lembro que o irmão Aldo uma certa vez colocou no boletim que pela bondade do Espírito de muitas criaturas, pela mansidão, pela humildade que tem, Deus com Jesus, a Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima, tem feito uma obra de salvação muito grande, até mesmo com as pessoas lá de fora. Tem dado a oportunidade de colocar no descanso muitas criaturas que não tiveram conhecimento da nossa fé. Irmãos, mas nós apostólicos é muito diferente, porque Deus nos deu a condição, estamos aqui sempre aprendendo o que é de melhor para preparar o nosso espírito para santificar a cada dia mais. Então, diante de Deus, diante de nossos santos, nós temos um compromisso ainda maior. Ninguém poderá dizer, eu não sei, ou eu não sabia, algo não. Nós somos ensinados, como o irmão Aldo nos ensinou. E antes de subir ao céu, ele disse, esta igreja está preparada
Está preparada por quê? Porque tudo que precisava, com a Santa Avó Rosa, o irmão Aldo ensinou. Agora, é como saiu poucos dias no boletim de nossa igreja: só não aprende, só não é feliz quem não quer. Porque muitas pessoas têm a dificuldade de aceitar ainda, por mais que tantos anos dentro desta igreja, muitas vezes nasceram nesta igreja, mas têm a dificuldade de aceitar a disciplina, o que é algo fundamental para nós apostólicos. Irmãos, porque se nessa igreja não tivesse disciplina, simplesmente nós éramos uma igreja a mais aqui nesta terra. É por isso que hoje essa igreja tem essa grande diferença pela disciplina que a Santa Avó Rosa, com muita luta com Jesus, implantaram nesta igreja. Irmãos, e todo aquele que amar o que é ensinado nesta igreja, como a disciplina desta igreja, tem muito a ganhar na sua vida, porque o apostólico fiel e obediente, ele sempre é amparado em todos os momentos. Não que não haverá luta, mas ele terá facilidade para encontrar o caminho verdadeiro, como vencer as lutas da vida. Por quê? Porque uma pessoa que obedece, que faz a vontade dos céus, a vontade de Deus, da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, ele é mais amparado diante desses santos para vencer todos os problemas da sua vida. Porque, como sempre foi ensinado pelo nosso santo irmão Aldo, Deus ajuda todos os momentos da sua vida, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo, aqueles que merecem. E de que forma nós merecemos? Amando verdadeiramente, obedecendo tudo o que é ensinado nesta Santa Igreja Apostólica. Então, portanto, irmãos, nós teremos mais uma vez esta festa, e que o momento que nós estivermos aqui reunidos para louvar a Santa Avó Rosa, pela data do seu aniversário, pela data do aniversário desta igreja, que estejamos aqui com o nosso coração sincero, ao expressar o nome da Santa Avó Rosa, que ela é uma santa que amamos, que isso seja não somente palavras que saem da nossa boca, mas que venha do profundo do coração e que seja verdadeira. Quando nós cantarmos ou falarmos que ela é uma santa, que nós a amamos, que nós aceitamos ela como Espírito Consolador, que isso seja uma verdade na nossa vida. Que nós possamos expressar isso do profundo do coração, e tenho a certeza que assim ela irá abençoar aquele que sempre for sincero em tudo o que fizer na sua vida. Irmãos, a próxima mensagem, mais uma vez eu leio para os irmãos. Quem tem sede, vai à fonte. Prezados irmãos apostólicos, a mensagem de hoje será sobre uma sábia palavra da Santa Avó Rosa, confirmada pelo santo irmão Aldo, que diz: quem tem sede, vai à fonte. Reflita na sabedoria desta expressão e entenda o seu significado. Quem tem sede, vai à fonte e sacia a sua sede, ou seja, alcança aquilo que buscou. Foi até a fonte, tomou da água e se saciou, porque a fonte está à disposição, mas ela não vai até sua pessoa. Você deve ir a ela. É o que eu falei ontem. Se você precisa, se você não for buscar, não venha até você. Busque, para que ele possa vir o que é de melhor em sua vida. São João deixou registrado palavras de Jesus ao seu povo naquela época, quando ele se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ao dizer essas palavras, Jesus está afirmando ser Ele a fonte de água viva que flui de Deus para os que forem até Ele aceitando. Aquele que crer em Jesus e naqueles que Ele enviou, a Santa Avó Rosa, o Consolador e o Santo Irmão Aldo como Supremo Pastor, e viver em santificação pela prática do seu Evangelho, o Espírito Santo passará a habitar em sua vida, e dentro do seu espírito fluirá rios de águas vivas,
que são a paz, o amor, a fé, o perdão, a misericórdia, a paciência, a união, entre outras qualidades que comprovam a presença de Deus em sua vida, saciando a sede espiritual, porque agora são filhos de Deus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram que a Igreja Apostólica, formada por Jesus em nossos dias, é uma fonte de água da vida, de alimento espiritual, que está disponível, mas é preciso irmos até ela, para buscarmos este alimento da vida eterna. A Igreja Apostólica, seja sua sede ou suas congregações, estão à disposição de todos aqueles que têm sede de água viva, porque tem uma mensagem que alimenta a alma, fortalece o espírito, mas precisamos ir a esta fonte. Se nós não formos na reunião presencial, como vamos rever a família apostólica? Como vamos cumprir nosso ministério, servindo a Jesus como discípulos amados? Como vamos ouvir e sentir a emoção dos hinos apresentados ao vivo? Como vamos ajudar nossa igreja? Como vamos poder dizer: teu povo se reuniu, Senhor, na tua igreja para te adorar, louvar, glorificar e aprender mais do Senhor? É preciso ir à fonte, ou seja, frequentar as nossas reuniões, participar com amor e dedicação de todos os trabalhos da igreja, seja no ministério de obreiros, no ministério do coral ou como membros efetivos. Quando pensamos em ir à igreja, lembramos das palavras do grande rei e salmista Davi, que ao seu tempo dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E completamos hoje na letra do nosso hino: pois nesta igreja apostólica existe paz, a verdade e o amor. Irmãos, isto é uma grande verdade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, quando nós vamos perdendo o prazer de estar presente neste ambiente desta igreja. Irmãos, isto é muito perigoso, porque é um momento em que o inimigo de nossas almas, ele pode estar colocando na vida daquela pessoa algo que está atraindo a sua atenção com maior valor do que estar nesta igreja. Então, o momento que nós estamos aqui é o momento que nós temos que fazer algo por prazer, a felicidade em estar presente. Irmãos, eu costumo sempre dizer, todo aquele que exerce um ministério nesta igreja, ele não pode fazer simplesmente porque como uma obrigação, porque ele não vai à frente. O diácono, a diaconisa, que exerce seu ministério como uma obrigação, irmãos, ele não faz com amor. Mas aquele que vem pela felicidade de saber que está ali fazendo algo para a Santa Avó Rosa, para Deus, e que está sendo visto por esses santos, faz com alegria em seu coração, ele é um obreiro, ele é uma diaconisa que presta um verdadeiro trabalho à igreja. Isto é reconhecido por muitos. O músico, o regente, o corista, que muitas vezes vem, como diz o velho ditado, vem empurrado na igreja. Irmãos, dificilmente ele consegue fazer um bom trabalho, desempenhar um bom trabalho dentro da igreja. Mas quando ele vem com aquele prazer, com aquela alegria, quando ele toca, quando ele rege, quando ele canta um solo e aquilo parte do seu coração, faz aquilo com verdadeiro amor, irmãos, aquilo traz uma virtude muito grande. E as pessoas que ouvem enchem o seu espírito de alegria. Por quê? Porque é a virtude do céu que está ali inspirando o canto
aquele canto, enche o espírito daquelas pessoas. Irmãos, mas se não faz isso com este verdadeiro amor, irmãos, fica difícil de seguir o seu ministério à frente. A mesma coisa eu digo, um pastor ao pregar. Se eu como pastor subir nesse púlpito somente porque eu estou escalado, porque a sede me deu uma escala, eu tenho que cumprir, irmãos, se eu vier com esse objetivo, irmãos, é um caminho pequeno para deixar o cargo. Por quê? Porque quando não existe prazer em nossa vida daquilo que fizermos dentro desta igreja, quando não existe a felicidade, irmãos, o ministério não vai para frente. Todos nós, conforme lhes disse, em todo o ministério, como pastor também, tem que estar aqui feliz por fazer algo tão especial pela igreja, fazer algo tão especial pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, isso me fez lembrar isso, que algo, eu falo sempre, às vezes algo que ouvi do Irmão Aldo, porque não são palavras que eu ouvi desse ou daquele outro, são palavras que marcaram em minha vida, porque quando o dia que eu estava dentro da sala do Irmão Aldo, eu ainda era corista. Eu me lembro que o Irmão Aldo disse assim: avó, eu e a avó, nós vamos precisar muito de pessoas que estejam à disposição, com coragem, para levar o trabalho da igreja. A avó vai precisar muito. Pessoas que tenham ânimo, fé e que lutem pela igreja. No futuro a avó vai precisar muito. Aí ele disse assim: é muito glorioso aquele que exerce o seu ministério na igreja, qualquer ministério. É muito glorioso, que faz com alegria, com felicidade. O galardão dele é muito grande nos céus. Aí eu me lembro também que ele falou assim: um pastor, quando ele desempenha sua função com amor e procura obedecer eu e a avó em tudo, e faz isso com prazer, ele nem imagina o dia em que ele aqui não estar mais e chegar aos céus, o galardão de glória que espera ele nos céus, que Jesus, com a avó e a Virgem Maria, tem para entregar para ele. Irmãos, eu me lembro que ele falou essas palavras. Então, irmãos, é o que eu disse antes: quando nós fizermos algo nesta igreja, faça com todo o amor do seu coração, dê o máximo, para que a Santa Avó Rosa possa te ajudar, te dar o dom, porque aquele que faz com prazer e alegria, busca desenvolver em seu ministério, a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, está ali, te abençoando, para que você possa despertar ainda mais qualidades e virtudes para executar algo para esta igreja. Conforme o irmão Aldo disse, eu e a avó vamos precisar muito, no futuro desta igreja, de pessoas que façam tudo por amor a esta igreja, para que busquem a perfeição do seu ministério, porque o mundo vai precisar disso. Irmãos, o mundo precisa de nós. O mundo irá nos ver, irá ver esta igreja, que este é o caminho da verdade, é o caminho da salvação. E muitos estão no caminho do sofrimento, pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer. E quantos ainda vão entrar por esta porta? E que nem o irmão Aldo falou, no futuro ele precisa dessas pessoas, para que quando eles estarem aqui, verem que esta igreja aqui é um povo que vive em alegria, é um povo verdadeiramente de Deus, um povo verdadeiramente unidos nesta fé apostólica, que possa transmitir a eles essa alegria, a felicidade de estar presente nesta igreja. A Santa Avó Rosa, quando esteve fisicamente entre nós, podia estar cansada, mas nunca deixava de ir à igreja, pois dizia que ia buscar saúde, paz e ânimo, e lá se sentia bem com a irmandade de fiéis. Irmãos, o exemplo da Santa Avó Rosa, mesmo estando cansada, ia à igreja porque ela sentiu o prazer de estar ali com Jesus, sentiu o prazer porque o povo precisava dela, e ela gostava de estar no meio dos fiéis apostólicos. Muitas vezes uma pessoa, porque estou cansado, ficar assistindo online também é a mesma coisa que estar na igreja. Irmãos, está desprezando. Às vezes a Santa Avó Rosa está te esperando para que você entre neste templo, para que ela quer te dar uma bênção. O irmão Aldo quer te abençoar para que na próxima semana você possa ser um vencedor. Quem sabe não sabe a luta que vai enfrentar,
nos próximos dias. Então venha à igreja buscar força, buscar coragem, a proteção e a bênção dela, Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, para que possa vencer os dias de sua vida. Alguns podem dizer que não precisa ir à igreja para falar com Deus. Está correto, porque se formos santificados, Deus ouve as nossas orações e preces diante do local que nós encontrarmos. Mas para aprender, servir, ser abençoado e fortalecido, melhorar espiritualmente, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos recomendaram ir à igreja e participar de nossas reuniões. Assim como precisamos ir à escola para aprender com os professores, com outros profissionais e com a convivência com outros alunos para o nosso aprendizado e desenvolvimento nesta terra, bem como precisamos ir ao trabalho para prover nosso sustento e nossa família. Na igreja não é diferente, pois precisamos ir às reuniões para aprender, aproveitar o ambiente propício para melhorar espiritualmente, ter paz e harmonia com os meus irmãos, cumprir meu ministério, saciar a minha sede, bebendo da água viva, direto da fonte, pura, cristalina, e se alimentando do pão vivo que desceu dos céus, que é Jesus, ao lado de outros santos como a Santa Mãe Virgem Maria, o Consolador, a Santa Vó Rosa, o Santo e Supremo Pastor da promessa de Jesus, irmão Aldo, e muitos santos e anjos da milícia celestial. Jesus, para nos dar exemplo de irmos à igreja, com 12 anos de idade, ali estava no templo, sendo admirado pelos doutores da lei, por sua sabedoria, vivacidade e respostas, cuidando das coisas do Pai, como respondeu aos que o questionavam. Em nossos dias, Jesus poderia ungir a Santa Vó Rosa em qualquer lugar, mas a ungiu na igreja, deixando claro para todos nós o valor de nossa igreja apostólica, de nossas reuniões e de nossa presença como filhos de Deus na igreja. Irmãos, às vezes a pessoa passa por uma situação tão difícil, às vezes não sabe como resolver, ora, pede, ó Santa Vó Rosa, eu preciso da Senhora. E muitas vezes, o que está acontecendo? Eu oro tanto, será que não estou merecendo algo da Santa Vó Rosa? Faça um questionamento da sua vida, dos seus hábitos, dos seus costumes. Estou valorizando a Santa Vó Rosa e a igreja, para que a Santa Vó Rosa possa ouvir as minhas orações? Irmãos, eu me lembro que uma certa vez, um irmão chegou diante do irmão Aldo, na fila, e disse: irmão Aldo, eu já mandei tantas cartas para o senhor, eu tenho que resolver um problema, está muito difícil. Eu mandei uma carta, eu mando cartas para o senhor, para um conselho, para o senhor me ajudar, só que eu ainda não recebi sua carta. O irmão Aldo olhou para ele e disse: eu já mandei a resposta para o senhor. Ele disse: não, irmão Aldo, se o senhor mandou para mim, não chegou. O irmão Aldo olhou para ele e disse: sim, o senhor não vai na igreja. Se o senhor fosse na igreja, o senhor teria a resposta, porque se o senhor frequentasse as reuniões, muitas vezes a avó e eu inspiramos em mensagem o pastor, aonde o senhor teria as respostas para a solução dos seus problemas, mas o senhor não vai na igreja. Então, irmãos, aí está um exemplo. Como que nós vamos conseguir algo em nossa vida, lutas nós temos sempre, nos dias a dias de nossa vida? Como vamos adquirir a sabedoria para vencer aquilo que precisamos? Vindo a esta igreja, adquirindo a sabedoria e a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vejam que a necessidade de nossa presença na igreja, participando de nossas reuniões, não é falácia da direção ou dos nossos pastores, mas é uma necessidade iminente, uma premissa para nos prepararmos ainda mais. Medite nas palavras de Jesus:
onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio deles, para saciá-los e alimentá-los. Ir à igreja não deve ser uma tarefa ou rotina, é o que eu falei antes. Não tenha isso como rotina da sua vida. Eu não tenho o que fazer hoje, então eu vou na igreja. Irmãos, as reuniões de quinta-feira, seja de reunião de oração, seja ela na terça, tem muitas congregações, na quarta ou na quinta. Irmãos, às vezes tem uma frequência tão boa naquela congregação e uma frequência da reunião de oração tão pequena. Irmãos, isso eu me pergunto, será que todos aqueles que ali não estão têm algo tão importante do que deixar uma bênção tão especial que Deus tem para nos dar, que o irmão Aldo sempre ensinou na reunião de oração? Santos, Deus move todo o seu poder, o poder dos céus para este momento, neste templo sagrado para nos abençoar. Lembrem-se que a Santa Avó Rosa, mesmo sendo predestinada com um espírito forte e preparado, foi na igreja para aceitar Jesus, se entregar a Ele de corpo e alma e servi-lo com amor e dedicação por 16 anos diante desta igreja apostólica, e assim recebeu o seu galardão, coroada por Jesus como Espírito Consolador de sua promessa. Da mesma forma, o santo irmão Aldo, seu sucessor, que também sempre estava na igreja para nos atender, nos abençoar, nos ensinar, nos aconselhar e nos incentivar a sermos fiéis e consagrados. Irmãos, a Santa Avó Rosa fez uma promessa a Jesus, que nem que precisasse derramar o seu próprio sangue em defesa pela luta desta igreja, ela faria. Ela prometeu e cumpriu. Eu sempre gostei de citar muito um hino que o coral canta, o hino Hei de te servir. Lá no estribilho desse hino, o coral canta, até se precisar meu sangue derramar. Eu costumo sempre dizer, nós temos um outro hino que diz, não cante meu irmão só por cantar. Tudo que nós cantamos deve sair do nosso coração. E o momento que nós expressamos, conforme aquele hino, até se precisar meu sangue derramar, será que alguns fazem porque está simplesmente na letra? Está ali, eu tenho que cantar? Olha a força desta palavra. Olha o que nós estamos expressando diante da Santa Voz do irmão Aldo. Tudo o que precisar fazer por esta igreja, eu estarei pronto, estarei disposto em fazer, me sacrificar. Será que se chegar ao ponto de ter que derramar o seu próprio sangue, estará pronto em defesa da sua salvação, em defesa da igreja, do seu ministério, em defesa do nome da Santa Avó Rosa, do nome do santo irmão Aldo? Irmãos, nós sabemos que chegará um dia em que lutas iremos ter que enfrentar. Eu me lembro que o bispo de nossa igreja muitas vezes pregou que chegará um tempo em que nós vamos ter que demonstrar se realmente nós somos apostólicos fiéis, e somente irá permanecer aquele que realmente for fiel nesta igreja, terá condição de permanecer nesse caminho. Concluímos esta mensagem com a letra deste hino. Jesus Cristo é a fonte da vida perfeita, que jorra constantemente sobre aquele que o aceita. Quem sede tiver, deve beber da fonte da vida perfeita, pois jorra constantemente sobre aquele que o aceita. O que beber desta fonte, fonte da água da vida, crendo na Santa Avó Rosa e em seu santo sucessor, vivendo santamente e em temor, terá em si mesmo as virtudes desta vida. Esta fonte da vida perfeita está nesta Santa Igreja Apostólica. Portanto, quem tem sede, venha a esta fonte. Irmãos, conforme o irmão Aldo falou em suas palavras tão bonitas que o irmão Aldo deixou registrado em boletins, saibam que foi a Santa Avó Rosa, com todo o seu poder, cujo poder
foi-lhe dado por Deus o Pai, o divino Espírito Santo e Jesus, tendo sempre o amparo e a ajuda preciosa de Maria Santíssima, dos santos profetas, dos santos apóstolos e de todo o poder celestial. Aí diz o irmão Aldo: não sejam ingratos, não deem ouvidos aos falsos e rebeldes à nossa fé, pois querem destruir e afundar a igreja, que lhes foi tão útil e muito lhes ajudou na sua vida moral, espiritual e material enquanto foram fiéis. Irmãos, o que derrubou muita gente da igreja, pessoas que pareciam serem tão fiéis nesta igreja, foram dar ouvidos a pessoas que nunca buscaram virtude, nunca buscaram qualidade como apostólico dentro desta igreja. Foram dar ouvidos, foram atrás para muitas vezes até querer saber, e acabaram afundando junto com esse. Reflitam nessas palavras enquanto é tempo, e saibam que Jesus e a Santa Vó Rosa lhes cobrarão o voto que fizeram a eles. E a Deus o Pai, não caiam da graça de Deus, diz o irmão Aldo. Irmão, será que às vezes eu pensar que algumas pessoas, para ver o caminho que está trilhando, os hábitos da sua vida, que não é hábitos verdadeiramente no apostólico, como diz o irmão Aldo, não caiam da graça de Deus, será que terá que cair? Para entender que os seus costumes, a sua vida está ao contrário da vontade de Deus? Pois quem tem a Santa Vó Rosa no coração tem tudo, mas quem não tem a Santa Vó Rosa não tem nada. Espero que reflitam nestas minhas palavras e não voltem atrás para o mundo e o pecado, pois quem sai do caminho estreito e entra no caminho largo, é muito difícil voltar. E como é difícil, irmãos. Somente pessoas que viveram nesse caminho lá fora, tiveram a oportunidade de estar aqui dentro, e viveram nesse caminho, caíram no lamaçal do pecado, e muitos até hoje não têm a coragem de voltar. Sabe, conhece essa igreja, mas não tem forças para voltar, porque o inimigo amarra na situação do pecado e não consegue voltar. E aquele que volta é prova do que passou, do que sofreu, para poder ter a oportunidade de estar nesta igreja novamente. Pois quem sai do caminho estreito e entra no caminho largo, é muito difícil voltar atrás. Pense bem enquanto é tempo. Amem a Santa Vó Rosa, esta igreja apostólica e o meu ministério, pois é o caminho que Jesus nos deu para entrarmos em sua glória. Amém. Palavras de um profeta de Deus, o nosso santo irmão Aldo. Irmãos, guardem essas palavras em seus corações, que a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, lhes abençoe, sempre lhe dando força e coragem para estarmos nesta igreja. Ouviremos agora o último hino, com o título Tudo Vai Bem. Jesus.
Irmãos, é realmente como está na letra desse hino: todo aquele que faz com alegria, com felicidade nesta igreja, a paz lhe acompanha, tudo vai bem em sua vida. Irmãos, sempre ficamos atentos a esse detalhe tão importante em nossa vida: amarmos verdadeiramente, em primeiro lugar, a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Irmãos, em nome desses santos, eu agradeço os irmãos estarem presentes mais uma vez nesta reunião apostólica. Teremos a nossa reunião de oração na quarta-feira. Que os irmãos venham aqui mais uma vez juntos, unidos, nós buscarmos da graça e da unção destes santos, da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo, buscando a sua sabedoria. Amém. Os irmãos, convido os irmãos para colocarem-se em pé, para encerrar a nossa reunião. Todos em sentido de oração, oramos. Ó querida e Santa Avó Rosa, poderoso Espírito Consolador, mais uma vez queremos te agradecer por esta oportunidade, porque sabemos que a Senhora nos abençoou e também a Senhora está nos dirigindo da melhor forma para que nós possamos a cada dia vencer as lutas da vida, para que possamos sempre ter felicidade em nosso caminho. A sua função como Consolador é amparar e conduzir este povo apostólico. Nós queremos te agradecer, ó Santo Irmão Aldo, por todo o amparo, toda a graça, a unção que o Senhor nos concede para sempre vencermos, para termos esta felicidade, sendo amparados livre de todo o pecado e de todo o mal. Portanto, Irmão Aldo, que a tua bênção, a tua graça, a tua unção esteja mais uma vez sobre esses teus filhos. Aqui os nomes que se encontram como pedidos de oração. Eu suplico ao querido e Santa Avó Rosa, que a Senhora possa abençoar a esses teus filhos, o que eles te pedem, o que eles estão precisando. E se existe fé nesses corações, que Deus nosso Pai, com a unção do seu divino Espírito, a paz e a bênção de Jesus, de Maria Santíssima, a tua bênção, querida e Santa Avó Rosa, e a bênção do Santo Irmão Aldo esteja sobre eles. Se for algum problema de saúde, algo que eles estão enfrentando no seu trabalho, na sua casa, com alguém dos seus familiares, que a Senhora possa lhes dar a solução para esses problemas. Prezados irmãos, confiem no poder que está sobre nós, confiem na bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, e que a Santa Avó Rosa tem todo o poder para te abençoar. O Santo Irmão Aldo também está te abençoando. Recebam esta bênção, esta graça e vivam assim felizes para todos sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor a todos e até quarta-feira.